Olá, meus amigos, bom de novo estar com vocês. Hoje eu tenho um tema que eu gosto de falar, que é sobre a angústia humana, sobre o sofrimento existencial humano. No vídeo anterior, em que eu falei sobre feminismo, marxismo, cristianismo, eu li os comentários que vocês fizeram e especialmente duas pessoas. Uma comentou que o que eu falei sobre ideologia de gênero foi uma coisa muito rasa. Eu concordo, foi realmente superficial. Eu apenas citei o assunto sobre ideologia de gênero, portanto a palestra não era sobre isso, por isso que eu não aprofundei os pensamentos, as ideias, as informações científicas sobre esse assunto que, se Deus quiser, em breve eu vou trazer para vocês, aí sim, enfocando esse tema de ideologia de gênero, que é realmente uma ideia absurda, não científica, não biológica, mas que você tem razão. Você que falou que eu comentei de maneira rasa, só estou explicando, porque o assunto, o tema da palestra não era isso aí, mas quando for eu vou aprofundar, tá certo? Também uma outra pessoa fez um comentário um pouco antipático, dizendo que eu falei um monte de baboseiras nessa palestra sobre marxismo, feminismo, cristianismo, e eu citei as fontes, citei os autores, as autoras, né? Os fatos históricos relacionados com isso. Não foi nenhuma invenção da minha cabeça, mas cada um tem seu pensamento, cada um tem sua visão, e é uma pena que você que fez esse comentário talvez não tenha entendido o assunto de maneira completa, ou talvez entendeu, mas não concorda. Bom, eu respeito. E hoje então eu quero falar sobre a angústia humana, o sofrimento existencial humano. Sabe, o budismo tem uma frase interessante que diz que viver é sofrer. O líder do cristianismo, Jesus Cristo, disse que nesse mundo teremos aflições. Ele foi honesto, né? Mas o que dizer das pessoas que parecem sempre felizes, sempre poderosas, sempre animadas, vivendo com conforto material? O filósofo Alberto Camus começa um de seus livros dizendo que o único problema filosófico realmente sério é o suicídio. Mas o escritor Ariano Suassuna, dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta e professor brasileiro, que sempre defendeu a cultura brasileira e a língua portuguesa de maneira corajosa, ele comentou numa entrevista que para ele o suicídio é um dos problemas filosóficos, mas que, segundo ele, abre aspas aí, o maior problema filosófico do ser humano não é o suicídio. O problema mais grave é o problema do mal e do sofrimento humano. Uma frase de Ariano Suassuna, e eu concordo com ele. Quando pensamos profundamente nisso, podem surgir em nossa mente perguntas difíceis, algumas das quais chegando perto da blasfêmia, como esta pergunta: como foi que um ser perfeito, criado por Deus, chamado Lúcifer, pecou, gerando a desgraça sobre a humanidade através de Adão e Eva? Outra pergunta difícil: como um Deus perfeito faz um ser perfeito que cometeu um erro fatal que trouxe e traz tanto sofrimento para nós? Sim, sabemos que o Criador fez suas criaturas com perfeição, mas também com liberdade de escolha. Lúcifer foi criado perfeito, mas ele fez uma escolha imperfeita que foi se rebelar contra o Criador. Ele invejou Jesus Cristo, ele cobiçou o poder de Deus. Outra pergunta difícil que tem que ver com o sofrimento existencial humano pode ser: será que eu, você, no lugar de Eva e Adão, teríamos cometido o mesmo erro, causando essa tragédia em nossa natureza, que é a angústia, a mãe das psicopatologias ou a mãe de todas as doenças mentais? Angústia que atinge o indivíduo mais pobre, assim como o mais rico desse planeta?
você teria feito a mesma escolha de Adão e Eva no Jardim do Éden? Não é sem sentido que o filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, no seu livro chamado O Conceito de Angústia, ele explicou que aquele que aprendeu a lidar corretamente com a sua angústia aprendeu o mais importante. Você sabe o que é angústia? Você sabe que você tem angústia? Você percebe a sua angústia existencial? O que você faz com ela? Ou o que ela faz com você? Você admite que a tem ou nega? Mascara, foge dela, quem sabe pela droga, qualquer droga, incluindo obsessão por riqueza material. Ariano Suassuna afirmou na entrevista que eu citei, ele disse assim: Deus para mim é uma necessidade. Se eu não acreditasse em Deus, eu era um desesperado. Suassuna citou um colega dele nesta parte da entrevista falando sobre a sua crença em Deus. Um escritor também paraibano, poeta popular chamado Leandro Gomes de Barros, que escreveu algumas estrofes, certamente eu diria, movido pela angústia existencial, com uma riqueza de expressão da dor inevitável dessa vida. O poema do Leandro Gomes de Barros diz assim, eu vou ler aqui no meu computador. Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar, por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, Deus, que não dorme, que não come e assim vive satisfeito. Por que é que ele, Deus, não fez a gente do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Interessante, né? Nos meus contatos com colegas ao longo dos anos, cientistas, para troca de ideias científicas e aprender como melhor ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas, certo dia eu recebi mais um e-mail de um psiquiatra com quem me correspondo já há vários anos, Dr. John Raymond P.T., ele é psiquiatra da Universidade de Harvard, e ele o e-mail que ele mandou foi sobre um assunto que a gente estava conversando, sobre angústia e psicoterapia. E um pedacinho só do e-mail, ele falou assim, we all are broken, ou seja, todos nós estamos quebrados. Você está assim? Você tem dores emocionais? Ou é um super-homem, ou é uma super-mulher? Ou jogou tudo, toda a sua angústia para a produção do trabalho, no trabalho, e adiou o enfrentamento da angústia, talvez para sempre? Se uma pessoa faz isso ou se fez isso, qual o ganho? Qual a perda? Num dia em que a angústia perturbava conscientemente o salmista, no Salmo 73, ele desabafou dizendo o seguinte, Salmo 73 na Bíblia diz assim, esse homem, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios quando vi a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Quando eu pensava, diz o salmista, quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. A gente lembra de corrupção, O mundo vive uma corrupção institucionalizada, Que tristeza, mas vai ter um fim para isso aí.
A pessoa forte e mentalmente saudável não é a que não tem angústia, mas é aquela que, quando experimenta angústia, não é derrotada por ela. Rollo May, um profundo pensador e psicólogo, ele dizia que muitas vezes ocorre em que a pessoa que está em tratamento psicológico sai da consulta pior do que quando entrou. Como assim, né? Não era para se supor que o paciente deveria sair aliviada, né, do encontro com psiquiatra ou psicólogo? É que nessas ocasiões a angústia inconscientizada começa a ficar consciente. Talvez a angústia da pessoa estivesse entranhada nos órgãos, produzindo sintomas psicossomáticos. Talvez estivesse sendo anestesiada com álcool ou outra droga. Talvez estivesse sendo canalizada para obsessão e compulsão pelo trabalho, ou para o sexo, ou para o romance, ou para a corrupção. Tem pessoas viciadas em relacionamentos. É a droga de escolha delas. Droga que tem como finalidade tentar fugir da angústia. Quando a angústia passa do corpo e da mente inconsciente para a mente consciente, a percepção da dor emocional pode piorar, porque agora ela está se tornando perceptível. Mas esse processo de tomada de consciência da angústia pessoal é o caminho da cura, porque a angústia precisa vir à consciência, você precisa encará-la de frente, geralmente a seco, para poder ter a liberdade de decidir uma melhor e mais funcional maneira de lidar com ela. A maneira de sair da angústia é atravessando-a conscientemente. Significa passar pelo deserto. Parece um paradoxo, mas o sofrimento humano pode ser aliviado quando paramos de fugir dele. Jesus Cristo não fugiu do Getsemane, aonde ele suou sangue por causa da angústia. Autores dizem que a ansiedade é o mal do século e que a depressão está tomando seu lugar. O que podemos fazer para lidar com nossa angústia e nosso sofrimento de uma maneira que ela não nos trave, não bloqueie a nossa existência? Não é fácil também separar a angústia existencial, fruto da herança espiritual contaminada de Adão e Eva, da angústia psicológica gerada por conflitos pessoais e interpessoais. O Dr. John, esse que eu citei, psiquiatra de Harvard, no seu livro Depression and the Soul, A Depressão e a Alma, ele comenta que, diz ele, estados de humor e experiências espirituais têm correlatos cerebrais distintos, mas se sobrepõem. É, portanto, enganoso assumir que as dimensões biológica, psicológica ou espiritual do eu, do self, não são mescladas. O que ele está dizendo é que, ainda que em nosso cérebro existam áreas distintas onde são produzidos os estados emocionais e áreas responsáveis pelas experiências espirituais, existe uma inter-relação entre elas, elas se sobrepõem, são mescladas, existe uma conexão entre elas. Isso significa que doença sempre envolve os aspectos físicos, mentais, sociais, eu diria também espirituais. E que saúde envolve os aspectos físicos, mentais, sociais e espirituais. Portanto, se você é uma pessoa religiosa, se você é um bom trabalhador, se você tem sucesso profissional, mas não sabe lidar com as suas emoções e nem sabe que tem angústia, não se pode dizer que você tem saúde plena. Algo está faltando. Se você é uma pessoa com boa saúde física, se sabe lidar relativamente bem com seus sentimentos, tem sucesso no seu trabalho, mas não tem um sentido espiritual para a sua vida, algo está faltando em sua saúde. O buraco continua aí no seu peito espiritual. Eu acho que era sobre isso também que Jesus Cristo se referia ao dizer, o que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 25, quando ele falou assim, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? O psiquiatra e psicanalista Dr. Jorge Amaro foi professor de psiquiatria da USP, Universidade de São Paulo. Num livro dele chamado Psicoterapia e Religião, na página 11, ele diz assim, o homem maduro, o ser humano não é maduro, o homem maduro é espiritualizado. Tem espiritualidade.
E muito interessante que o psicólogo Carl Jung, um texto que é muito conhecido no mundo psicológico, ele diz assim: em todos os meus pacientes que passaram da metade da vida, isto é, com mais de 35 anos, não existe um sequer cujo problema central não seja o da atitude religiosa. De fato, diz ele, cada um adoece em última análise por aquilo que perdeu, aquilo que em todas as épocas as religiões vivas deram aos seus crentes, e nenhum fica realmente curado se não recuperar sua atitude religiosa, o que nada tem que ver com confissão ou com ser membro de uma igreja. Ele está falando de espiritualidade aqui, né? Quando Jung fala de atitude religiosa, ele está então se referindo à religião espiritualidade, que é diferente da religião denominação. Você pode ser membro de qualquer denominação religiosa ou filosófica e não ser uma pessoa espiritual. E você pode não ser membro de nenhuma igreja ou filosofia, né? E ser uma pessoa espiritual. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo bíblico. Aquele centurião, teve um centurião que era um chefe de um comando do exército lá romano. O centurião pediu para Jesus curar o servo dele. Esse centurião não tinha religião nenhuma, ele era pagão. E a autora inspirada Ellen White diz sobre ele o seguinte: tudo quanto havia de espiritual nele, no centurião, correspondia às palavras do Salvador. Está num livro muito bom chamado A Ciência do Bom Viver, página 63. Eu vou repetir: tudo quanto havia de espiritual no centurião correspondia às palavras do Salvador. E na ocasião, Cristo disse que nunca havia visto na igreja uma pessoa com tanta fé como aquele centurião, que não era membro de nenhuma denominação. Então esse centurião tinha espiritualidade. Meu amigo e colega Dr. Uriel Eckert, doutor em psiquiatria pela USP e ex-professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também foi presidente do CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Ele preparou gentilmente um vídeo sobre a angústia humana para o meu programa na TV, e ele comenta várias coisas, mas eu queria só citar aqui que ele fala então que nós seres humanos, somos um ser para a morte. Ou seja, inevitavelmente estamos caminhando para morrer. E isso produz angústia, consciente ou não. O que fazer com a inevitável angústia existencial? Primeiro, faça o melhor, ainda que você não tenha sucesso no modelo de sucesso do mundo, que eu acho mesquinho. Segundo, não se deixe levar pelo conceito, geralmente mesquinho, de que sucesso na vida é obrigatoriamente ligado à aquisição de poder econômico. Se isso fosse verdade, então Jesus Cristo teria sido um fracassado. Terceiro, ajude a aliviar a angústia do próximo e a sua será aliviada. Em volta de você existem pessoas em necessidade maiores do que as suas. Procure ajudá-las. Ajude seu próximo. Quem é seu próximo? Veja que definição linda que está no livro chamado Beneficência Social, página 43, diz assim: Jesus mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou a fé, né, a que pertencemos. Não faz referência à raça, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Quarto passo para você lidar com a angústia existencial: olhe para essa vida não como um fim em si mesma, mas como ela é de fato, uma peregrinação. Encarar a visão dessa existência dessa maneira muda muito o nosso estilo de vida. Diminui a angústia, alivia a pressão para o sucesso, reduz o estresse. Quinto passo: a visão desta vida ser uma existência temporária, conforme a Bíblia afirma, pode nos conduzir a concentrar nossos esforços não para acumular bens, poder, fama, mas para crescimento de caráter, compartilhamento, misericórdia para com os mais sofridos e oprimidos. Essa atitude é curativa para o corpo, para a mente, para a espiritualidade. Já reparou como algumas pessoas multimilionárias não conseguem serenidade porque sempre querem mais? Ficam angustiados quanto a não perder o que conquistaram, e isso piora a angústia. Por isso Jesus disse, lá o que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20,
Mateus 6, 19 e 20. Jesus falou assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir e onde os ladrões não arrombam e roubam. Um sexto passo e penúltimo: pense no bem e faça o bem. Pense no bem, cultive o pensamento do bem e pratique o bem. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer posição que você esteja, no seu trabalho, na sua família, na vida empresarial, na vida política, pense o bem e faça o bem. Sétimo, você cultive a gratidão. Quanta coisa que você tem. Mesmo que seja uma pessoa mais pobre, você tem vida, você tem comida, você tem saída. Cultive a gratidão. Então eu queria deixar esses pensamentos para você hoje e terminar com um texto para a sua reflexão, que também está na Bíblia, no livro de Provérbios, que foi escrito por um sujeito que foi considerado o homem mais sábio do mundo, né? Fez um monte de besteira. Primeira fase da vida dele, do rei Salomão, primeira fase da vida dele, ele estava bem conectado com Deus, fazia o bem, pensava no bem, não agia com corrupção. Depois ele, como se diz na gíria, chutou o balde, foi para o mundo, fez um monte de besteira, arranjou um monte de mulher, enfim, se envolveu com paganismo, e depois ele caiu em si, e a terceira fase, a última da vida, então ele se voltou para o Criador do Universo, admitiu os seus erros, e ele disse então, ele escreveu o livro de Provérbios, né, como de Eclesiastes também. Ele disse assim no livro de Provérbios, no capítulo 12, no versículo 13. Provérbios 12, versículo 13. O rei Salomão escreveu assim, inspirado por Deus: o justo sairá da angústia. O justo sairá da angústia. Deus te ajude e me ajude a sermos feitos por Ele, pessoas justas. Um abraço, até breve, se Deus quiser.